Os obstáculos, tribulações, situações da nossa vida não negam a prosperidade, mas nos fazem amadurecer para viver a prosperidade que o Senhor tem separado para você e para o ambiente onde você vive. Fique conosco nos próximos minutos com o tema: o lugar onde eu estou deve prosperar. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma. Estamos no segundo dia de reflexão com este tema: o lugar que estou prospera. Refletindo a partir da vida de José, um homem escolhido por Deus para matar a fome de um povo. Este era o propósito para a vida de José. Tudo que acontece no decorrer da vida de José é um plano de Deus, vontade de Deus, para que ele fosse preparado para se tornar este homem, esta figura importante para todo um povo, que era matar a fome deste povo num tempo que não haveria mais alimento suficiente. Então Deus, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente e que sabe o que vai acontecer e tem propósito para a tua vida e para a minha vida, Ele sabe por que nos criou. Nos criou para a honra e glória do nome dele, isso é propósito para todos. Mas como honramos e glorificamos o nome do Senhor? É aquele objetivo que ele tem para a nossa vida, o plano perfeito que ele tem para a nossa vida. E que tipo de instrumentos seremos na mão deste oleiro que é o nosso Deus? E nas mãos deste oleiro, como instrumento, como um vaso, o Senhor nos prepara para estarmos neste plano perfeito dele, na vontade perfeita do Pai. E quando nós estamos em uma situação, em um ambiente, aquele ambiente tem que prosperar. A questão é que a nossa visão de prosperidade pode ser diferente da visão de prosperidade que o Senhor tem para aquele momento. Por exemplo, na vida de José, descrito uma parte da sua vida aqui no capítulo 39 do livro de Gênesis, fala quando ele estava ali na casa de Potifar, que era um oficial egípcio da época, e ali esse oficial deixou para José toda a administração da casa. Se olharmos para o início da vida de José, quando ele tem um sonho de que irmãos se curvariam a ele, ele poderia olhar para a situação e dizer que era totalmente contrária à visão, o sonho que o Senhor tinha dado a ele antes deste acontecimento da vida dele. Então, a nossa vida, ela é trilhada de momentos. E em cada momento, ele serve para que nós cresçamos e experimentamos situações para que haja maturidade na nossa caminhada. E essa maturidade faz com que nós vivamos aquilo que o Senhor tem para nós com excelência, com zelo, com obediência. Por quê? Porque passamos por obstáculos. E começamos então a encaixar algumas peças da nossa vida quando percebemos o que vivemos anteriormente, o que vivemos hoje e a promessa que o Senhor tem lá na frente de prosperidade, de uma bem-aventurança na presença dele, de estarmos satisfeitas com o que o Senhor tem para nós. E a vida de José era assim neste momento. Ele estava como escravo, mas mesmo como escravo, ele prosperava. Prosperava o quê? A casa de Potifar. Não era a casa de José, mas José estava ali. O Senhor o colocou ali para que houvesse aprendizado na vida dele, para que houvesse prosperidade naquela casa, para que houvesse acontecimentos que levariam José futuramente como governador do Egito, para que este cumprisse o real propósito que o Senhor tinha para a vida dele, que era matar a fome de todo um povo. E durante a estadia de José como escravo e administrador na casa de Potifar, tudo prosperava porque Deus era com ele, como está descrito nos versículos iniciais desse capítulo 39. Acontece que começam a ter obstáculos, tribulações na vida de José naquele momento. E José então começa a ser caluniado porque ele era bonito, formoso, como descrito aqui na palavra. E a esposa de Potifar, que era oficial egípcio da época, se interessa por José. E José nega esse interesse, ou seja, não se entrega ao interesse desta mulher, como está aqui descrito no versículo 8 deste capítulo 39, que diz assim: Porém José recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há
em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Então, neste primeiro momento, José expressa àquela mulher a fidelidade que ele tinha para com o seu senhor. Qual é o nível de fidelidade que você tem para com aqueles que estão sobre você? A sua liderança, seu patrão, todos aqueles que você deve obediência, desde que não venha ferir a palavra de Deus. Por exemplo, Potifar não era um homem temente a Deus, mas o que José ali fazia nada feria a palavra de Deus. Ao contrário, ele tratava as coisas de Potifar, a administração da casa de Potifar, de uma maneira tão zelosa que tudo prosperava porque Deus estava com José. Então, no local onde você está, você tem que ser fiel àquele que está sobre você. E além de ser fiel àquele que está sobre você, você precisa ser fiel aos princípios de Deus, como continua aqui no versículo 9, que diz assim: ninguém há maior do que eu nesta casa, José dizendo à esposa de Potifar, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele tinha ali uma fidelidade para com seu senhor, ou seja, para aquele que era o senhor representado na terra de José, que era Potifar, assim também como ele tinha uma fidelidade para com Deus, aquele que era a suprema autoridade sobre a vida de José, assim como é da nossa. Deus é a autoridade máxima na nossa vida e nós devemos fidelidade a Ele. E uma das questões de fidelidade ao Senhor é ser fiel também àqueles que estão sobre nós aqui, enquanto trabalhamos, enquanto servimos o próximo, enquanto desenvolvemos os trabalhos que o Senhor tem colocado em nossas mãos neste tempo. Estes trabalhos que o Senhor tem colocado neste tempo não ferem a palavra de Deus, porque você tem murmurado, você tem desprezado aquele que o Senhor usa como instrumento para te abençoar. Talvez você ignore esta bênção porque você gostaria de estar vivendo uma outra situação. José era escravo nessa casa, mas ele já tinha tido um sonho de que os irmãos se curvariam a ele. Essa era uma situação que, com a mente, o pensamento limitado, ele diria: eu estou no caminho errado, Deus não está me prosperando. Mas na verdade, Deus prosperava todo aquele ambiente através da vida de José e da fidelidade que ele tinha com Potifar e da fidelidade que ele tinha com Deus, assim como está descrito. Mas as tribulações existem para nos amadurecerem, para nos testarem em alguns momentos, para crescermos na presença de Deus. E diante de tudo o que aconteceu com José aqui, onde realmente ele não se entrega a esta mulher, mas esta mulher faz uma simulação da situação, dizendo que José tinha pecado contra Deus e também sendo infiel ao seu senhor, se entregando àquela mulher. Então ela faz toda uma simulação. E o que acontece com José? José deixa de ser então um escravo e administrador desta casa para ser um prisioneiro. José é levado para o cárcere. Mas o que acontece com José nesse momento? Diz assim a palavra: e o senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Mas no versículo 21 diz assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com José, e tudo o que José fazia, o Senhor prosperava. E bem, imagina você tendo uma promessa do Senhor de uma prosperidade, neste caso financeira, e hoje você está num trabalho sendo fiel ao seu Senhor, fiel a Deus, e de repente essa porta se fecha e você é levado para um outro trabalho, e este trabalho é menor do que você fazia anteriormente. E você pensa, como
que eu vou alcançar as bênçãos financeiras de promessa que o Senhor tem na minha vida, especificamente financeira, para este exemplo, e agora eu estou num patamar menor. É exatamente o que aconteceu com José. José deixa de ser escravo e administrador da casa de Potifar, o oficial egípcio, uma pessoa importante, para ser agora um prisioneiro, e continua sendo administrador, mas agora um administrador do cárcere, da prisão. José é diminuído nesse ponto, assim como você se sente muitas vezes diminuída quando uma porta se fecha e uma outra se abre, só que quando essa se abre é menor do que a anterior. E você diz, o que é que está acontecendo? E você começa a murmurar e você deixa de ser um instrumento de prosperidade para o lugar onde você está. Por que você começa a murmurar? Porque você não aceita o plano que Deus tem para você, até que você alcance a promessa que Ele tem separado para a tua vida. No caso de José, era aquele que mataria a fome de todo um povo. Mas José teve uma atitude, um comportamento de fidelidade para com Deus, de ser zeloso onde quer que esteja, de não ser murmurador, mesmo não entendendo possivelmente o que acontecia, ou por se achar agora cada vez mais fora do sonho que ele tinha tido. Mas pela fidelidade e fé, ele continuou zeloso. Você precisa continuar zelosa onde quer que o Senhor tenha te colocado. Mesmo que este lugar que você esteja hoje seja menor do que o anterior, seja fiel, porque neste lugar Deus continuará prosperando o ambiente, sendo você um instrumento nas mãos do Senhor. Porque onde quer que você esteja, Deus estará com você. Abra os teus braços para esta verdade do Pai. Não importa se hoje você está num nível maior ou num nível menor. O importante é que você está dentro do centro da vontade de Deus, num plano perfeito para que Ele te conceda a promessa que tem separado para você. Demos um exemplo de um trabalho, mas pode ser o exemplo da espera de um filho, pode ser o exemplo da espera da cura de uma doença, ou seja, aquilo que você tem colocado no altar do Senhor e que o Senhor tem dito a você, tem te revelado promessas. Fique de prontidão, sendo instrumentos de bênção no ambiente onde você está, porque as bênçãos do Senhor te alcançam se você for fiel e obediente aos princípios dele. José foi obediente, José foi fiel, mesmo no cárcere, ele foi um instrumento de prosperidade para aquele ambiente. Continue conosco, porque ainda tem mais de Deus para nós aprendermos através da vida de José. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Gênesis capítulo 39, versículo 21.